Pela palavra, pela presença do Senhor que sempre está conosco. Amém? Queridos, vamos compartilhar uma palavra, provavelmente curta, mas eu creio que ela é necessária para cada um de nós, porque eu creio que você tem no seu coração um desejo genuíno de agradar ao Senhor, de ser igreja do Senhor, de ser uma noiva que está sendo bem preparada para o encontro com o noivo. É isso mesmo? Amém? Então, se nós somos essa igreja, esse povo, esta noiva, nós estamos aí em busca de um aperfeiçoamento. E glória a Deus por isso. A cada dia, você pode dizer isso, que você sente que você é transformado? Amém? Você pode olhar para um tempo atrás na sua vida, alguns anos atrás, e aí quando você olha a sua trajetória, você vê o quanto você já passou por mudanças, transformações pela palavra do Senhor? Amém? Isso é bom? É muito bom, né? Graças a Deus que Ele vai nos transformando. Graças a Deus, Ele nos transforma dia a dia. Feche seus olhos, queridos. Espírito Santo, continue ministrando em nós. Nós precisamos da tua ação. Sem ela, poderíamos dizer, como Moisés, não nos faça permanecer, não nos faça sair daqui, dos nossos lares para vir aqui, para não ter a tua presença. Então nós queremos que ela se manifeste de uma forma poderosa. Fique à vontade, Espírito Santo, para nos convencer daquilo que precisamos, daquilo que necessitamos para sermos aperfeiçoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quantos gostam aqui de uma competição, de ganhar em jogo, de sair ganhando em jogo? Tem uns bons aí sinceros, hein? A gente entra muitas vezes numa competição e quem é que quer sair perdendo dessa competição? Ninguém, é ou não é? A gente vai aprendendo, ao longo da caminhada, a lidar muitas vezes com as perdas, porém, quando nós estamos competindo um jogo, nós queremos ganhar. Agora nós vamos falar um pouquinho dessa competição no reino de Deus. No reino de Deus, eu coloquei aqui, nós vamos ler o texto, mas eu coloquei assim, um título, vocês podem escolher aí, Competir ou agregar, e aí quando nós lermos a história, vocês vão entender também. Nós seremos os amalequitas ou israelitas. E aí nós compartilhamos que no reino de Deus não há competição. Amém? No reino de Deus não há competição. No reino de Deus nós agregamos, nós somamos e nós multiplicamos. Amém? Amém? E aí nós vemos também algo muito importante, queridos, na Trindade. A Trindade para nós é o que nos norteia, é a quem nós buscamos, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós entendemos que Pai, Filho e Espírito Santo são um time, é uma família. E entre eles, cada um desempenha um papel. Amém? Cada um desempenha uma função e eles trabalham intimamente ligados numa interdependência em unidade. É assim? Então nós olhamos para a Trindade, nós olhamos para Pai, Filho e Espírito Santo, nós vemos um. Às vezes nós oramos, Pai, oramos Jesus, oramos Espírito Santo, e estamos falando com um só, a unidade. E aí, olhando para essa família,
é onde nós entendemos que nós também somos uma família. Amém? Nós somos uma família. Essa tem sido a nossa luta diária, esse tem sido o nosso desafio diário. Viver como uma família. Viver como uma família que agrada o coração de Deus, que é interdependente, que depende um do outro e que vive em unidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Capítulo 17. Só não vale cantar a música. Pode abaixar um tiquinho, talvez, né? Mas, vamos lá. Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8, diz assim: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Até aí, amados. Amém? Nesse texto, nós encontramos alguns pontos, e eles são: a gente vê aqui o ataque dos amalequitas aos israelitas. Portanto, nós vemos aqui uma guerra acontecendo. E fala para mim, queridos, guerra é porque, se existe a guerra, é porque existem as adversidades, as diferenças. É assim ou não é? Elas existem. E aqui a gente vê um exemplo claro disso, e onde está acontecendo essa guerra dos amalequitas com os israelitas. A gente também viu nesse texto uma estratégia. E a estratégia é qual? Moisés chama Josué e instrui ele o que ele tem que fazer, os homens que ele tem que chamar, para que ele desça, e ainda dentro dessa estratégia, ele estaria no alto do monte com mais algumas pessoas, e eu creio ali intercedendo, abençoando, e para que aquela guerra fosse vencida. Um outro ponto é que nós vemos a obediência de Josué. Josué obedeceu, ouviu a instrução de Moisés, e ele obedece, e ele vai para a guerra. E mais um ponto que eu observo aqui é cada um cumprindo o seu papel. Cada um no seu lugar. Josué recebeu a ordem, desce com os homens, Moisés sobe ao cume do monte, sobe com Arão, sobe com Hur. Então nós vemos assim pessoas o quê? Desenvolvendo algo para que esta guerra fosse vencida. Amém? Aqui nós temos então uma primeira parte do que quero compartilhar com vocês. Mas nós vamos para uma outra parte, onde o que nós vemos nos israelitas. Então nós vemos os amalequitas de um lado e nós vemos os israelitas do outro lado. Queridos, os israelitas, eles tinham o quê? O mesmo objetivo. Eu gostaria que você dissesse comigo, mesmo objetivo. Mesmo objetivo. Eles tinham. Eles queriam ganhar a guerra. Eles queriam vencer aquele momento.
E aí eles fazem o quê? Eles se unem no mesmo propósito. Amém? Eles se unem no mesmo propósito de vencer, de ganhar essa guerra. E aí nós vemos mais uma vez, eles, cada um cumprindo o seu papel. E aí nós vemos também um ponto importante, um ponto interessante, que diz assim, eu coloquei, eles cooperam uns com os outros. Existe entre eles o quê? Uma cooperação. Eu quero que você repita comigo, cooperação. Cooperação. E aí, queridos, conforme nós lemos aqui esse texto de Êxodo 17, a gente observa um grande exemplo de unidade, propósito e suporte. Vamos repetir também? Unidade, propósito e suporte. Vocês observaram a história sobre a mão, de Moisés? Acho que todos conhecem, esse texto. Mas nós vemos aqui que Moisés sobe para o alto do monte, ele sobe com a vara de Deus, e ali ele está o quê? Declarando, ministrando, abençoando Josué, aqueles homens, os israelitas, para que eles vencessem aquela guerra. Então ele está com as mãos erguidas, mas o que acontece? As mãos o quê? Elas se cansam, não é assim? As mãos muitas vezes vai se cansar. Vai ficando aí um tempo junto comigo. Você já sabe disso, que quando nós vamos ficando por um determinado tempo numa posição, nós vamos nos cansando. E aí, então, Moisés abaixava as mãos para descansar. Mas quando Moisés abaixa as mãos, o que acontece? Os israelitas, vocês estão acompanhando? Acontecia o quê? Perdiam. Aí Moisés novamente precisava erguer as mãos, e aí eles voltavam a vencer. E quando ele abaixava, eles voltavam a perder. E aí nós vemos os colaboradores, aquelas pessoas que estavam próximas a Moisés, queridos, tiveram uma grande ideia, tiveram uma atitude de se posicionarem, de se achegarem, de se aproximarem. O que nós vamos fazer então, para que ele esteja cumprindo ali o seu papel, mas esteja numa posição confortável e a guerra seja vencida? Eles então pegam uma pedra para Moisés sentar, Moisés se senta, e cada um deles pega em um braço e sustenta os braços de Moisés para o alto, até que a guerra seja vencida. Eu acho esse texto tremendo. Eu acho esse texto maravilhoso. Ele é impactante, queridos, porque o que nós vemos aqui, nós vemos esse exemplo de unidade, nós vemos esse exemplo de propósito e este exemplo de suporte, agindo neste povo que se uniu para ser os israelitas, para ser um povo, o povo de Deus, para guerrear juntos. E o que nós vemos então, amados, são dois lados, sim. Mas nós vemos dois lados, uns que creem, os que não creem. Os israelitas estão desse lado que creem no Deus que é todo-poderoso. E eu pergunto para você, nós estamos no mesmo lado da guerra? Amém ou não amém? Nós estamos no mesmo lado ou não? Enquanto eu estava preparando esse momento, eu me lembrei daquela passagem de 2 Crônicas 20, quando o rei Josafá vai vencer também, vai guerrear, e quando ele está guerreando, o exército inimigo, acontece o que com eles?
eles começam a lutar entre eles e o povo de Deus vence com adoração. Estão lembrados desse texto? E eu comecei a lembrar desse exército que começou a lutar entre eles. E eles foram confundidos. Eles se confundiram, perderam o propósito, perderam a guerra. E aí nós perguntamos, como nós estamos como soldados fazendo parte de um mesmo lado? Nós estamos do mesmo lado? Amém? Então, quando nós estamos do mesmo lado, queridos, nós vamos lutar pelos mesmos objetivos. Nós vamos lutar pelos mesmos ideais, pela mesma visão, pela mesma missão. O Senhor nos chama para nós sermos independentes uns dos outros e trabalharmos no propósito que Ele tem gerado no nosso coração. E aí nós entendemos, né, essa parte do suportar, eu até coloquei, acho que na próxima tela, o que é dar esse suporte? O que é você dar o suporte para alguém? Nós vemos na palavra de Deus, você leu o nosso versículo, né, Luília? Ah, que bênção. Abre lá rapidinho comigo em Colossenses 3. Colossenses 3, 13 e 14 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? Esse versículo é poderoso. Suportar uns aos outros, perdoar as queixas que tiverem uns contra os outros, como o Senhor nos perdoou. E aí nós ouvimos muito, né, no mundo, que o suportar é aquele de, não aguento. Não, não é isso, queridos. O suporte é como esse pratinho, tem pratinho ali? Tem, né, nesse vaso? Tem um pratinho ali, né, não dá para ver daqui. Mas é como esse pratinho que está dando apoio ao vaso. Vocês tem aqui? Desse lado. O suporte, então, o suportar é você ser esse pratinho, muitas vezes, na vida de alguém. É você dar esse suporte, é você aguentar, é você resistir, é você ser capaz de segurar ou carregar. Você entende isso? Esse é o suportar uns aos outros. Esse é o dar o suporte para quem precisa. Esse é o suportar uns aos outros. Você precisa de algo e eu vou ser esse suporte para você crescer, para você se desenvolver, para você prosseguir, para você alcançar novos voos, para você alçar novos voos. No reino de Deus é assim que funciona. É assim que acontece. No reino de Deus não há competição, mas nós agregamos, nós somamos, nós multiplicamos, nós carregamos, nós aguentamos firme. Porque o Senhor nos chamou para estarmos do mesmo lado da guerra. E quando nós falamos sobre suportar, estar do mesmo lado, é nós dizermos, vai, pode ir, cumpra o chamado que o Senhor te confiou, eu estou aqui para ser o seu suporte, eu estou aqui para te dar essa resistência, para você aguentar firme, para te carregar. Mas aí eu quero falar com vocês, porque tem momentos que parece que a guerra está sendo perdida. Parece que a guerra está
E nós estamos perdendo. E aí eu pergunto para você, quando nós deixamos de ganhar a guerra? Quando nós deixamos de ganhar a guerra, queridos? Quando nós priorizamos nossos próprios desejos. Quando nós ficamos do lado oposto da guerra. Quando eu começo a competir com meu irmão, com meu cônjuge, com meu líder. E aí a guerra, então, ela pode ser o quê? Vencida. Como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, nós precisamos estar atentos. O que nós estamos fazendo para a guerra ser vencida e o que estamos fazendo para que a guerra não seja vencida. O que estamos fazendo? Nós estamos colocando os nossos próprios desejos, vontades, prazeres pessoais acima daqueles que são coletivos, que são para a igreja do Senhor? Será que é o que estamos fazendo isso? É aquele negócio, né? Se não está no meu agrado, eu me fecho. Já aconteceu isso com você? Se não está do meu agrado, eu me fecho, e aí eu não colaboro, eu não contribuo, eu não sou esse suporte, eu não interajo, eu permaneço na minha. Em algum momento você já fez isso? Ou só eu? Quando nós não gostamos de algo, aí parece que nós então nos fechamos. Vocês já viram aquela criança birrenta? Todo mundo aqui já viu ou não? Quem já não viu uma criança birrenta? Alguém não viu? Eu vou mostrar para vocês. Não me façam fazer isso. Mas nós vimos... Não, né? Mas nós vemos o quê? Eu quero a minha vontade. Eu quero o meu desejo sendo suprido. Eu quero o meu prazer sendo satisfeito. E a garganta, né? Está ajudando. Eu quero ter as minhas satisfações. E queridos, no reino de Deus não existe só o eu. Existe o quê? O eu quando é para a gente matar ele. Mas existe o nós. Existe o coletivo. Existe esse momento em que nós nos abraçamos, em que nós lutamos do mesmo lado para fazer o milagre acontecer. Para que a guerra seja vencida. Quantas vezes, né, nós questionamos, mais ou menos uma birra, quando nós queremos escolher se é a Lucinha que vai ministrar louvor, então, aí eu vou cantar legal, né? Se é a pastora, não vou. Mas se é o Paulo que vai pregar, eu vou me abrir. Mas se é o William, acho que não. Sabe, quantas coisinhas muitas vezes dentro do povo de Deus, nós ficamos olhando para coisas que não deveríamos estar olhando, e pelo contrário, nós devemos o quê? Juntar as nossas forças. Independendo de quem é, de quem esteja, de quem é o líder de conexão, de quem é o anfitrião, o que nós precisamos, queridos, é nos unir no mesmo propósito, na mesma missão. E nós temos a missão, queridos, de atrair a presença de Deus. Nós temos a missão de atrair a glória de Deus. Não importa se esse aparece mais, não importa se aquele aparece mais. O que importa é que o reino de Deus está sendo estabelecido, está sendo firmado. Mas muitas vezes nós nos importamos. Muitas vezes nós deixamos essas coisinhas daqui desta terra tomarem conta do nosso coração. E quando isso acontece, nós estamos do lado oposto, queridos, da guerra. Nós precisamos unir as nossas forças. Precisamos estar juntos no mesmo propósito.
o Espírito Santo. Dele nós não escondemos nada, viu, queridos? Não escondemos nada. E eu posso afirmar para você que cada um de nós aqui nesta manhã tem algo para ser consertado diante de Deus. Cada um de nós temos algo a ser colocado diante do altar de Deus, não para nos envergonharmos, mas para nos humilharmos, para pedirmos perdão a Deus, para que Ele venha com o seu bálsamo, para que Ele venha com o seu refrigério em nós. Eu creio que Ele tem coisas maiores a fazer em nós. Eu já tenho vivido coisas lindas e tremendas, e eu sou grata por cada uma delas. Sou grata pelo que o Senhor tem feito. Eu sou grata por cada detalhe que Ele tem manifestado na minha vida. Mas de vez em quando, se eu não tomo cuidado, eu me pego querendo até dar uma estranguladinha no pescoço do Juarez. Pegar o Lucas, né? Filho, Letícia. É ou não é, queridos? Eu acho que ele também tem vontade, de vez em quando, de dar uma torcida em mim. Não? Mas eu preciso lembrar que eu não estou num time diferente. Eu não estou guerreando contra o meu cônjuge. Eu não estou guerreando contra os meus filhos. Eu não estou guerreando contra a igreja do Senhor. Eu estou do mesmo lado. Então, quando vem aquela vontade assim, né? Que acho que deve vir no seu coração em relação a muitas coisas. Você respira. E o Espírito Santo ministra dentro de você. Eu não estou em guerra com o meu irmão. Eu não estou em guerra com os meus filhos. Eu não estou em guerra com a igreja do Senhor. Eu estou do mesmo lado. E quando eu estou do mesmo lado, eu faço o quê, queridos? Eu vou ser o quê? O suporte para que essa pessoa cresça, para que essa pessoa desenvolva, para que a gente vá o quê? Estreitando, melhorando o relacionamento, para vivermos em unidade, para vivermos em amor, o amor de Jesus, o amor de Cristo. É isso que o Espírito Santo está falando a nós. De vez em quando precisamos revisitar essa palavra. De vez em quando precisamos refletir, meditar nessa palavra, sermos lembrados de que nós estamos no mesmo lado. E por estarmos no mesmo lado, eu deixo a minha vontade, eu deixo os meus questionamentos, eu deixo os meus prazeres próprios para ser o suporte para alguém, para dar o suporte para alguém, para ser o suporte na vida de alguém. Quando eu olho para os meus próprios desejos, eu estou dizendo que eles são mais importantes que a vontade de Deus. Eu estou dizendo que eles são mais importantes que o meu irmão. Eu estou dizendo que eu estou do outro lado da guerra. Eu estou dizendo que tudo que eu sinto é mais importante. Minha satisfação, meus prazeres, meus sonhos. Mas não foi para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor não nos chamou para estarmos em lados opostos da guerra. O Senhor nos chamou para estar do mesmo lado. O Senhor nos chamou para estarmos um ao lado do outro. O Senhor nos chamou para ser suporte na vida de alguém. Quem precisa de ter um suporte na sua vida? Fique em pé no seu lugar. Você que acha que você precisa
de que alguém seja o seu suporte. Fique em pé no seu lugar. Você que disse que precisa desse suporte, você vai ter esse suporte. Mas eu quero dizer para você que você vai ser o suporte de alguém. Entende? Você precisa ser o suporte também na vida de alguém. Feche seus olhos por um instante. Pode aumentar um pouquinho. Nós não competimos um com o outro. Nós não competimos. Nós agregamos, somamos, multiplicamos. Porque é assim que o Senhor nos chamou. Para sermos esta igreja, um povo reunido, redimido, em unidade para viver grandes maravilhas que o Senhor tem para nós. Mas, se existe coisas no seu coração que precisam ainda serem reconhecidas, faz nesse momento essa reflexão, essa análise. Peça para o Senhor limpar. Peça para o Senhor limpar o seu coração. Limpar tudo que tem contaminado a sua mente, tudo que tem contaminado seus pensamentos, tudo que tem impedido o fluir de Deus. Nós entendemos, queridos, que nós devemos ser bocas de Deus. E o que será que sai da boca de Deus? Olhe para a palavra dele. Olhe para a Bíblia, o que a Bíblia diz. Ali nós vemos, ali nós entendemos o que sai da boca de Deus. Palavras vivas, palavras encorajadoras, palavras libertadoras, palavras que atraem, que nos faz viver a vontade de Deus. São estas palavras que têm saído dos seus lábios, são estas palavras que têm saído da sua boca, palavras que edificam, palavras que promovem a edificação de quem está te ouvindo, palavras que geram cura, palavras que saram as feridas, palavras que demonstram amor. São essas palavras. Olhe para mim um instante. Vem cá, Letícia. Amanda, vou chamar você também, né? Sabe, não é fácil, mas o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Um exercício diário, né, Joelma? Como você disse ontem, é um exercício diário que nós precisamos fazer, de chamar os olhos de Deus para os meus olhos. Nós ouvimos muito falar sobre empatia. E a empatia, a definição, ela, se eu não me engano, ela está escrito assim: é você se colocar no lugar do outro. Amém? Mas eu aprendi que não é bem assim. Isso me chamou a atenção. Porque quando eu me coloco no lugar do outro, o que eu estou fazendo? Não é? Não é isso? E quem está aqui ainda, então? Eu me coloquei no lugar dela, continua sendo eu mesma, não é isso? Eu me coloquei no lugar do outro, mas quem continua então aqui sendo, não é a Letícia, é a Flávia, não é isso? E aí, se sou eu continuo vendo com o meu olhar, com os meus olhos. Agora, quando eu passo a ver com os olhos do outro,
aí eu vou sentir de fato o que a Letícia está sentindo. Entende? Faz de conta que os meus olhos estão aqui. Então eu passo a enxergar de fato o que a Letícia está sentindo, não com o meu jeito de pensar, com os meus olhos, com o meu jeito de sentir. Entende? Então eu preciso entender com os olhos do outro o que ele está sentindo. E aí, pode ficar de frente. Assim mesmo. E aí uma outra coisa, né? É que toda vez que eu olho para a Letícia, eu preciso olhar para ela com os olhos, ela é Jesus. Amém? Então, toda vez que eu olho para a Letícia, eu olho com os olhos de Jesus na minha frente. Eu começo a ver a Letícia como Jesus vê. Nossa, mas a Letícia é imperfeita. Mas ela deixou de fazer isso. Ela errou aqui, ela errou lá. É assim que Jesus vê a Letícia? Aí eu estou vendo com os meus olhos, né? Mas agora, se eu olho para a Letícia com os olhos de Jesus, eu vejo uma filha amada, a quem Deus ama, em quem Ele tem prazer, em quem Ele vê erro sim, Ele vê defeito sim, mas Ele ama incondicionalmente. Você entende isso? Ele ama incondicionalmente. Oh! Ela vai continuar tendo as falhas dela, até porque quando vira o negócio, ela vai precisar ver a mim como Jesus me vê. Porque se ela tirar Jesus, ela vai ver uma Flávia cheia de falhas, cheia de imperfeições. E aí ela vai só me criticar. Ela vai só meter a varinha, né, em mim. Mas quando ela faz isso, ela olha com misericórdia, ela olha com compaixão, ela olha com amor. Você entende isso? Amém? Eu quero fazer algo com você profético, pode ficar aqui. Eu e você precisamos de apoio. Fica onde de cá, de novo. Irmão, tá antenado, hein, Mateus? Muito bem. Eu gostaria que você, pode aumentar o som um pouco, Du, mas eu gostaria que você procurasse alguém. E que você erguesse os braços dessa pessoa profeticamente, dizendo: eu estou aqui com você. Eu sei dos seus defeitos, eu sei das suas falhas, mas eu quero te encorajar. Pode erguer um pouquinho. Eu quero te encorajar, eu quero te pedir perdão, eu quero ser corpo de Cristo com você. Depois que você fez um pouquinho com alguém, passe para outra pessoa, porque tem que ser mais pessoas. Ô, Du. Abra os seus lábios para você profetizar, para você declarar que você o ama, que você o encoraja. Que por mais que os defeitos apareçam, as falhas apareçam, você o olha com o amor de Cristo, com o amor de Jesus,
com o amor perfeito de Jesus, um amor que ama incondicionalmente. Sabe, queridos, quantas vezes eu já pensei, será que é utopia? O que você acha? A perfeição, sim. Mas eu vou continuar crendo e buscando isso em Deus. Porque Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Natália, você não está sozinha. Tem pessoas à sua volta para erguer os seus braços para você continuar com os olhos nele. Lembre-se disso. Lembremos disso. De que tem pessoas interessadas. Muitas vezes é muito fácil falar: eu estou sozinho, eu me sinto só. Quem já não disse isso? Mas o que eu tenho feito? O Senhor não me chamou mesmo para eu me sentir bem na fita. Entende? Eu sinto assim também. Nossa, parece que estou sozinha. Mas Ele não me chamou para ficar pensando isso. Ele me chamou para abençoar. Amém? Então nós vamos fazer o que está no coração dEle. E quando eu faço o que está no coração dEle, você faz o que está no coração dEle, Liz. Aí, cada um vai suprindo um ao outro. Entende? Michele, você não está sozinha. Tem pessoas que te amam, pessoas que olham para você com interesse. Está ouvindo, Paulo? Também é para você. Essa palavra é para o seu coraçãozinho. Porque não estamos sós. E se você está se sentindo assim, dê o passo, falar: eu estou me sentindo só, eu preciso de você. É mais difícil, né? E o orgulho? Onde a gente coloca? Onde a gente coloca o orgulho, hein, Luiz? A pessoa tem que saber que eu não estou bem. Vamos dar uma bolinha de cristal para cada um, né? Não, queridos, não é isso, não dá. Tem que falar, tem que expressar, entende? Porque aí sim nós seremos corpo de Cristo. Nós vamos ser suporte um na vida do outro. Em nome de Jesus. Pode lembrar que você é imperfeito. Lembre-se disso. Nós somos imperfeitos, viu, Fran? A gente é. Quero dizer para você que eu sou imperfeita. Mas nós estamos buscando ser semelhantes a Jesus a cada dia. Esse é o nosso alvo. Não vamos desistir. Cheguei até aqui e não vou desistir. Amém? Ele está conosco. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Você pode agradecer por esse grande e poderoso amor de Deus. Sejamos igreja do Senhor.
Se você não conseguiu fazer isso agora, faça depois. Chegue para o seu líder de conexão. Chegue para o seu líder de conexão e peça perdão. A primeira coisa é pedir perdão. Se até hoje eu não te ajudei muito no que você precisava, me ajude a te ajudar. Talvez eu não saiba como, mas eu quero te ajudar, eu quero fazer parte. Eu estou do mesmo lado da guerra, eu estou do mesmo lado do time. Eu estou aqui, eu quero te ajudar, eu quero dar o suporte para você. Conta comigo, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, queridos.